Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E nós estamos fazendo um trabalho aqui hoje, dando sequência a essa série de lives promovida pela Focalização Brasil. A live de hoje tem o tema aí focalização, mindfulness e meditação. E para meditação, eu não acho, não tem ninguém melhor aqui do que convidar o nosso querido Walter Parreira, que está aqui conosco e que vai poder falar um pouquinho para a gente sobre essa dinâmica toda. O Walter Parreira é ex-professor da UFMG, da PUC, do Centro Universitário Newton Paiva, ex-professor titular de teorias e técnicas psicoterápicas, humanistas, da Universidade FUMEC, ex-professor do Instituto Humanista de Psicoterapia, pós-graduado em psicoterapias contemporâneas, em metodologia do ensino superior, especialista em psicologia clínica também, e graduado pela UFMG, coordenador e professor da pós-graduação em Fenomenologia, Psicopatologia e Saúde Mental, e coordenador e professor da pós-graduação em Psicoterapia Humanista e Existencial, que é na Uni e que agora ela está indo para a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Inclusive, estamos com inscrições abertas para ambas. Ele é psicoterapeuta, facilitador de grupos, autor de textos científicos publicados em diversas revistas acadêmicas, inclusive alguns vocês podem ver nas próprias descrições desse vídeo. Autor, escritor de vários outros livros, textos literários, publicados em coletâneas de poesias, e de crônicas premiadas, inclusive. Walter, é uma alegria enorme estar com você aqui, meu querido. E, então, inicialmente, queria te agradecer por essa disponibilidade, estar aqui conosco, podendo falar, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, que eu sei que é tão caro para você e que também, para mim, é muito caro. O retorno é que estão vindo agora. Então, vamos em frente. Beleza. Eu não tinha como partilhar a minha experiência de meditação, então eu não sabia se eu de fato estava meditando, se não estava, Eu só estava cochilando, viajando, porque é uma experiência tão subjetiva, muito difícil de partilhar. E eu disse no início também da história minha com a meditação, que vem desde os 15 anos de idade, até que, há cerca de 14 anos, eu recebi um presente, um livro, que me apresentou a um mestre fantástico, maravilhoso, um Buda contemporâneo. Buda é de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo. E, de repente, eu tenho contato com uma obra de um Buda que morreu em 1981. Fiquei encantado, surpreso e muito feliz com isso. Mergulhei nessa obra, então, há 14 anos que eu estudo profundamente esse mestre. Ele me abriu outras portas de outros mestres também, iluminados, contemporâneos. Um outro grande mestre morreu em 1950, outro morreu há poucos anos atrás. Então, a gente pode contar nos dedos as pessoas iluminadas das quais a gente tem notícia. De repente, eu posso usar duas mãos para contar quantas são essas pessoas. E, a partir desse contato, desse mergulho nessas obras, então eu pude compreender o que é meditação. Então, hoje eu sei, eu não preciso de uma confirmação externa, como eu precisava, buscava antes de professores, sobre se eu conseguia meditar ou não. Não, agora, experiencialmente, eu sei
o que é meditação, quando eu não estou meditando e quando eu estou meditando. É muito claro isso. Eu dizia que nós, espero que ainda seja possível isso, nos atrasamos aí com um problema técnico, que nós faríamos uma experiência da meditação hoje. Espero que possamos fazer. Se o pessoal ainda estiver disposto, faríamos. Mas, para chegarmos nesse momento da prática, precisamos fazer um percurso por alguns conceitos. Se dominarmos esses conceitos, se os compreendermos bem, nós poderíamos fazer a meditação de uma maneira muito mais segura, muito mais clara. A teoria ilumina a prática. Então, se estivermos munidos de uma compreensão clara, rica, a prática vai ser muito facilitada. Então, eu começava a falar, quando o som ficou muito ruim, sobre o primeiro conceito fundante da meditação, que é a consciência. A consciência é o conceito mais importante para a psicologia, para a filosofia, para a espiritualidade e para outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque sem a consciência, o ser humano ele nem existe, porque ele não pode saber que ele existe se ele não tiver o atributo da consciência. É a consciência que te permite mirar o mundo e saber que você está mirando o mundo. É a consciência que te permite saber que você existe, que você é. Então, sem a consciência, não há nada, não há mundo. Não há. Então, a consciência é o atributo mais importante para nós. E é interessante conhecermos a história do conceito de consciente no Ocidente e no Oriente. São duas histórias muito distintas. Então, no Ocidente, há dois momentos apicais, momentos destacados, fortes, marcantes, da evolução do conceito de consciência. O primeiro foi com René Descartes, 1600 e pouco, em que ele, na formulação dele, nos trabalhos dele, um grande filósofo, ele formula uma concepção de consciência na qual há uma separação radical entre o ser humano e o mundo, entre homem e mundo. A consciência é como se ela fosse uma interioridade psíquica. Ela está dentro. E o mundo está lá fora. O mundo é outro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, existe uma realidade externa que independe de uma consciência para testemunhar essa realidade. Ela existe independentemente do ser humano. Ela é o que é. Essa concepção vai fundar a ciência, a física, a química, a biologia, a presença da ciência na psicologia também mais tarde, já no século XX. Né? Então, como que a ciência é possível, é possibilitada, se torna possível através dessa concepção? Porque a realidade existe independentemente de mim, eu posso conhecê-la tal qual ela é, desde que eu desenvolva uma metodologia de pesquisa, de observação, de relação com aquele objeto, em que eu controle as variáveis que possam incidir sobre ela, para eu conhecer aquela realidade tal qual ela é. Então, isso é possível de acordo com a metodologia científica. Até que, bem mais tarde, vai aparecer a física quântica, que vai questionar isso. Né? Ela vai entender que a simples presença de um pesquisador interfere no objeto pesquisado. Então, esse pesquisador ele tem de estar incluído na pesquisa também, porque ele é uma presença importante nesse trabalho científico. Né? Isso vai ser uma revolução. Mas, então, o primeiro momento com Descartes, 1600 e pouco, e depois, no século XIX, vai surgir um grande filósofo, Franz Brentano. Freud foi discípulo do Brentano, estudou 2 anos com ele, Russell também estudou com ele, e vai sair daí uma segunda formulação sobre consciência fantástica, que vai superar o dualismo cartesiano, corpo-mente. Vai superar, vai atravessar e avançar o conhecimento sobre o que é o ser humano, o que é a consciência, deixando de lado, então, essa concepção anterior, revendo essa concepção. Qual que é a novidade que Brentano vai trazer e que depois tem sequência com Russell, com Heidegger? Vai surgir a fenomenologia. Um grande
uma grande filosofia, a filosofia da fenomenologia, que vai ter uma implicação enorme na psicologia e em outras áreas do conhecimento também. Qual é a concepção de consciência que a fenomenologia vai nos apresentar? Ela vai dizer que não há uma ruptura homem-mundo, não há uma separação do mundo. A consciência não é uma interioridade psíquica, a consciência não está dentro. A consciência está na relação. A consciência é algo que intenciona a realidade. É a chamada consciência intencional. Ela visa o mundo. Então, há uma expressão cabal para explicar e expressar essa concepção de consciência, que é assim: a consciência é consciência de. Escreve-se consciência, tracinho de união, de. Significa isso que não existe uma consciência que não seja consciência de. Você sempre está consciente. Eu sempre estou consciente. Eu estou consciente agora de estar falando, de estar ouvindo minha voz, dos retornos que vocês estão dando aí a respeito da falha técnica, do problema técnico, da conexão. Eu estou consciente do meu corpo, de estar assentado. Estou consciente de sensações físicas. Então, eu estou sempre consciente de alguma coisa. Não existe uma consciência que não seja consciência de. Não existe uma consciência separada do mundo. Isso vai constar. Então, não existe uma consciência vazia. Existe uma consciência cheia. Cheia de quê? De objetos. É uma relação dual, uma dualidade. Eu estou consciente de estar ouvindo a minha voz. Eu sou um sujeito que está consciente de um objeto, minha voz. Estou consciente de uma sensação de fome. Eu sujeito o objeto à sensação de fome. Não é possível não estarmos conscientes de. Os objetos mudam. O sujeito, a presença do sujeito não muda. Então, só há... os objetos os fenômenos são fenômenos para uma... Daí a fenomenologia. Os fenômenos são fenômenos para uma consciência. E a consciência é uma consciência para os fenômenos. Não é possível separar. Então, aquele postulado cartesiano sofre essa transformação e a consciência de. Então, essa é a formulação atual, mais presente na filosofia, na psicologia. Todos somos consciências de. Então, isso é um pouquinho da história da consciência no Ocidente. E no Oriente? No Oriente, há milhares de anos, 2, 3, 5 mil anos, eles têm uma compreensão diferente da consciência. Eles vão dizer que a consciência de é uma manifestação de uma outra consciência. Eles vão dizer que existe a consciência vazia, a consciência que não é consciência de objetos, não é uma consciência cheia, porque a consciência cheia é o que é? Eu estou o tempo todo consciente de alguma coisa. Os objetos mudam, mas nós não nos damos conta do cansaço, do desgaste que isso representa. Você não consegue deixar de estar consciente de. Você não consegue. E, de repente, esses mestres dizem o descanso, o repouso, é a consciência vazia de objetos. O que é isso, a consciência vazia de objetos? É a consciência que ela é só consciência. Não há nenhum pensamento presente. Então, não há nenhum sentimento, nenhuma sensação, nenhuma percepção presente. A consciência, nós podemos, dentro dessa formulação, conceber a consciência como um espaço. É um espaço consciência vazio. Se você retira os móveis, se eu retiro dessa sala todos os móveis dela, esse computador, a mesa, a cadeira, a estante, o piano, os móveis, tiro tudo desse espaço, o que resta? Nada? Quando eu esvazio, resta nada? Não. O que fica? Fica o espaço. O espaço é irremovível. Você não muda o espaço. Você retira os objetos dele. E sabe o que é a consciência vazia? A consciência vazia é o espaço consciência vazio de objetos. Nós vamos entender quais são esses objetos que povoam o espaço consciência. Porque os objetos que povoam o espaço sala são as cadeiras, mesas, as estantes, etc. Quais são os objetos que povoam o espaço consciência? Nós vamos ver. Há uma analogia que nos ajuda, que nos aproxima de compreender também esse
fenômeno da consciência, né, que é o céu. O céu é um espaço vazio, infinito, eterno, indene, indelével, e esse céu é povoado por objetos. Nuvens, aviões, pássaros, tempestades, trovões, astros, objetos estelares, as estrelas, terra, o céu, o sol, são habitantes do céu. O céu não se modifica pela presença desses objetos. A consciência vazia não sofre qualquer alteração pela presença dos objetos. Então, no Ocidente, nós temos a concepção da consciência a consciência cheia de objetos. Quais são esses objetos, então, da consciência? Primeiro, precisamos entender que não entra nenhum objeto na consciência, porque quando eu faço analogia com o céu é povoado, invadido por objetos, são objetos materiais, físicos. Um avião, um pássaro, uma tempestade, um corpo celeste. E observem, eles passam, eles vão e vêm. Né? O avião passa, o pássaro passa, né? A terra passa, o sol passa, o céu passa. O céu ele é imutável, imóvel. O céu não se desloca, o espaço não se desloca. O espaço é infinito, eterno, ele não tem fronteiras, não tem limites, não tem confrontações. Os objetos invadem, povoam esse espaço celeste. E povoam o espaço consciência vazio. Então, quais são os objetos que povoam o espaço consciência vazio? São os pensamentos, são os sentimentos, as percepções e as sensações. O que é isso? Isso não é nada mais nada menos do que o ego, do que o eu. O ego, nós precisamos definir esses conceitos. Quem sou eu? Eu sou ego? Então, o que é o ego? O que é o ego em mim? Então, o ego é pensamento, é sentimento, é sensação e percepção. Mente, o que é mente? Mente é coleção de pensamentos. É sinônimo de pensamento. Então, mente, ego, pensamento é a mesma coisa. Ou seja, quando eu penso, quem sou eu? Eu sou ego, eu sou um eu. Estou numa relação dual com o pensamento, porque o sujeito, Walter, que pensa, e o pensamento em si, o objeto pensado. É uma relação de dualidade. Quando eu sinto, eu sou ego, eu sou um eu. Por quê? Porque é preciso que haja um eu para que haja um sentimento, senão não há sentimento. É preciso que haja um eu que pense para que haja o pensamento, que haja um eu que sinta, que tenha uma percepção, uma sensação, para que haja o pensamento, o sentimento, a sensação e a percepção. Então, estamos falando de uma relação de dualidade sujeito-objeto. É a consciência é a consciência dual. Eu consciente de um pensamento, de um sentimento, de um incômodo físico, de uma sensação, de uma percepção. Então, esses são os habitantes da nossa consciência. Agora, quem sou eu? Eu sou os objetos que habitam o espaço consciência? Não. Eu não sou o pensamento que habita o espaço consciência, porque ele passa como passa a nuvem no céu. O sentimento passa como passa a nuvem no céu. Se eu fosse o pensamento, digamos, um pensamento, 2 mais 2 são 4. Esse pensamento passou. Se eu fosse o pensamento, eu teria passado. Eu estou triste. A tristeza passa. Se eu fosse a tristeza, eu teria passado, eu teria ido embora. O que não passa? O céu não passa. O céu é espaço vazio, indelével, indene, intangível, inabarcável, intocável. Nenhum objeto é capaz de ferir o céu. Ele é imaculável. Ele observa tudo. Permite tudo. Nada fere o céu. Ele não se altera em nada. O espaço consciência vazio é esse espaço consciência que você é, que eu sou, todos somos, o espaço no qual os objetos, sentimentos, pensamentos, sensações e percepções passam e se vão. Se você fosse isso, você passaria. O que você é? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou consciência. O espaço consciência onde esses objetos trafegam. Não, nós chamamos de objetos, mas precisamos diferir dos objetos que
que povoam o céu, por exemplo. Lá são objetos físicos, né? Materiais. Nós estamos falando de objetos imateriais. São objetos que nós chamamos de conceituais. Nada entra na consciência que não seja conceito. O corpo não entra na consciência. O conceito, o corpo é que entra na consciência. Então, o eu, quem sou eu? Quem é você? O que é o eu? O eu, ele não é um corpo, né? O eu é um conceito que a criança, por volta dos 18 meses, 20 anos, vai criar, porque até então ela não tinha acesso ao simbólico. Com 2 aninhos de idade, vai emergir nela o quê? A consciência de. Mas olha só, há um requisito fundamental para que surja a consciência de. A consciência de na criancinha vai surgir a consciência eu, a consciência egóica. Ela vai dizer pela primeira vez na vida dela, eu. Olha que coisa linda, quando ela diz eu, ela se separa do mundo. Antes ela é um todo. De onde vem essa consciência de? Como os mestres orientais ensinam, ela vem da consciência vazia. Essa consciência vazia, ela se modula e ela vai gerar a consciência de, como uma manifestação dessa consciência vazia, que é imanifesta. Ela não tem formas, ela não tem limites, ela é como o céu, é infinito. Né? A consciência não tem limites, ela não tem confrontações, não tem divisas. Então, a criancinha, nós viemos de algum lugar, nós não somos seres que se autogeram, que se autocriam. Não. Você é um ser do amor, da paz e da luz. Você é. Você não tem luz, você não tem amor, você não tem paz. Você é paz, você é luz, você é amor. Não há uma dualidade. Né? Então, essa dualidade, essa consciência de, então ela vai sumir na criancinha. Eu estava dizendo, então nós temos uma fonte, uma origem, nós não nos autocriamos. Que fonte é essa? Uhum. Na religião, nas religiões, essa fonte é Deus, é o Criador. É uma ruptura radical entre Criador e criatura. Né? No cristianismo é Deus, no islamismo é Alá, no judaísmo é Javé, no hinduísmo é Brahma. E assim, há muitas outras denominações, dependendo da confissão religiosa, da tradição religiosa. Né? Nessa linguagem aqui, que não é uma linguagem religiosa, né? Essa origem, essa fonte, essa matriz que nos gerou, ela é essa consciência vazia. E a consciência vazia, como ela não tem nenhum objeto dentro dela, ela é chamada de ela é pura consciência, porque não tem nenhum objeto ali dentro dela. Então, ela é pura consciência, só consciência. Ela é consciência que é consciência de si mesmo. Ela é consciência de si mesmo. Então, a criança, por volta dos 2 anos, o que vai acontecer? Ela é pura consciência. Ela é só consciência, mas não é a consciência de. Mas ela é consciência. Ela chora quando ela tem fome, ela sorri quando ela está satisfeita, né? Há expressões, há emanações, evidências dessa consciência. Então, ela é consciência, mas ela não tem consciência de ser consciência. Ela vai adquirir essa. Então, ela é o todo indiferenciado. A pura consciência é o todo indiferenciado. Desse todo indiferenciado, num certo momento, essa criancinha vai dizer pela primeira vez, eu. Então, ela vai olhar para a mamãe dela e vai falar assim, mamãe, mundo. Pela primeira vez, ela vai ver a mãe como um outro. Nasce a outeridade, a alteridade. Ela nasce psicologicamente. Esse é o nascimento psicológico da criança. Nasceu um eu. Ela agora é consciente de ser. Ela foi expulsa do paraíso da unidade, porque não havia dualidade. Ela era um com tudo, ela era o todo. Ela agora é um ser separado, à parte. Ela foi expulsa do paraíso.
Isso tem a ver até com a história de Adão e Eva, o mito, o mito de Adão e Eva conta o surgimento da consciência na espécie humana. Um outro dia, talvez a gente possa contar essa história. Então, a criancinha, com 2 anos agora, ela tem a consciência de, mas ela não deixa de ser pura consciência. Que a pura consciência é a fonte, né? E aqui me vem uma parábola, uma colocação da Bíblia, quando Jesus fala: se você corta o galho da videira, esse galho não frutificará, nada florescerá dele, ele secará. Porque ele se separou da fonte, da origem, da raiz, do tronco. Ele se perdeu. Perguntaram para um desses mestres como é possível uma fonte, né, na linguagem religiosa de Deus, por exemplo, se é uma consciência só, a consciência pura, que é uma consciência impessoal, que se torna consciência pessoal, quando cada um de nós adquire o seu nome. Em certo momento eu deixei de ser esse todo infinito, universal, cósmico, e me tornei Walter, um ser separado. O que me tornou Walter é o surgimento da palavra no silêncio, é o surgimento da consciência de. Mas então, como se dá esse processo de uma fonte, a consciência todo, gerar bilhões, trilhões, quatrilhões, quantilhões, incontáveis consciências egóicas, consciências de separadas, os seres separados, consciências humanas. Como isso é possível? Esse mestre faz uma analogia maravilhosa. Ele diz o seguinte: é noite, a noite fria, sereno, e de manhã cedo, cada folhinha de todas as plantas, cada folhinha tem uma gotinha de orvalho. Surge o sol que amanhece o dia. Quando o sol aparece, cada gotinha de orvalho vai refletir o sol. Não há reflexo do sol sem o sol. O sol não precisa daquela gotinha de orvalho para ele existir. A consciência vazia, a consciência pura, não precisa da consciência egóica do ser separado para existir. Ela é independentemente. A consciência de precisa da fonte. O galho que é cortado da videira perde a vida. Aquela gotinha de orvalho reflete o sol. Bilhões e quantilhões incontáveis de reflexos do sol. É a mesma coisa na Lua, refletindo a sua luz nos oceanos, os mares, os lagos, os rios. Né? Agora vejam, essa gotinha de orvalho que reflete o sol, do ponto de vista dela, se ela olha para o que ela é, para o reflexo, ela vai ver o sol. Ela vai achar que ela é o sol. Ela vai achar que ela é o sol. É o ser humano achando que é Deus. Esse é o pecado original. É o ser humano se confundir com Deus. Ele prescindir da fonte. Quando a gotinha de orvalho acha que ela é a luz, ela acha que ela pode prescindir da fonte, da luz. Ela pode prescindir do sol. Ela não se dá conta de que ela reflete do sol. E que sem o sol ela não existe. Não, ela faz a viagem de ser um ser separado, autônomo, independente, de ser Deus. Esse é o pecado original, você prescindir da fonte, achar que você se autogera, que você não precisa dessa fonte. Então, essa é a perdição. Né? Então, essa consciência a consciência do ser separado, precisa da fonte da pura consciência. Não existe um reflexo do sol sem o sol. Não existe um sol sem o reflexo dele. Então, essa concepção de consciência do Oriente, a pura consciência, ela é que vai fundar a meditação. Porque o que é a meditação? É você sair da consciência de e viver o filho pródigo da Bíblia, voltar para casa. Você é consciência pura, vazia, pura paz, pura luz, puro amor. Você volta para casa. E você reencontra
o Pai. E Jesus, na frase magra dele, ele diz: eu e o Pai somos um. Superou a dualidade, a divisão. Ele se tornou um com o Pai. E ocorre aqui uma frase, uma expressão muito bonita, que é do Teilhard de Chardin, é um filósofo, teólogo, paleontólogo, francês, morreu em 1950 e poucos. E ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós temos um link, uma ligação, uma fonte, que a nossa humanidade não pode se desgarrar dessa fonte, dessa divindade. A consciência de não pode se desgarrar da pura consciência. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Bem, então a meditação, eu disse que agora eu entendo o que é a meditação, e eu entendo que antes eu fazia a prática do meditar. Há uma diferença muito grande entre a prática do meditar e a meditação. A meditação, originalmente, ela é uma palavra reservada para quê? Para você ser a pura consciência que você é, você ser a consciência vazia. Então, imagine você um espaço consciência sem qualquer objeto conceitual aí. Sem qualquer pensamento, sem qualquer sentimento, sensação e percepção. Então, é a pura liberdade, é o puro descanso, é o repouso eterno em vida. O repouso eterno é depois da morte, o repouso eterno é aqui, agora. Se você encontra a pura consciência, você se reconhece enquanto pura consciência. E há uma outra coisa fantástica também, que não podemos deixar de dizer, que é o seguinte: a pura consciência, essa consciência sem palavras, sem sentimentos, essa consciência vazia, ela não tem limites, ela não tem fronteiras, ela não tem confrontações. Então, é novamente a analogia com o céu. E ela não tem por quê? Porque ela é silêncio. A palavra tem marcas, tem confrontações, divisas, limites, ela é um desenho. A palavra separa, ela estabelece uma relação dual, como quando a criança acende ao simbólico à palavra. O silêncio tem limites? Onde está a fronteira, a confrontação do silêncio? Aonde? Então, olha que coisa linda. Nós todos somos um único e mesmo silêncio. Não há separação entre nós. Nós nos separamos mediante a palavra. Mas quando somos silêncio, somos todos um. Nada nos separa, somos todos um único e mesmo silêncio. Nós somos todos uma única e mesma meditação. Nós somos todos uma única e mesma consciência. Essa consciência pura, essa consciência vazia. Então, a meditação... e tem outra coisa que eu quero colocar aí, que é o seguinte: então, essa consciência, o silêncio é sem limites. Essa consciência vazia, consciência pura, ela não tem limites. Então, ela não tem confrontações. E ela não tem confrontações temporais também, não só espaciais. Ela é espacial, ela é atemporal. Por quê? Porque ela... Aqui eu me lembro de uma passagem do Buda. Ele pergunta para os discípulos dele, um certo dia, qual é a oposição à morte? Claro, escuro, alto, baixo, gordo, magro, noite, dia, as oposições, as dualidades. Qual é a oposição à morte? E os discípulos, com a concepção dualista, dizem: é vida, a oposição da morte. A morte... O Buda fala: não é. A vida acaba? A vida acaba? Então não é vida que é a oposição à morte. O que é a oposição à morte? É nascimento. O que nasce, morre. O que surge, desaparece. O que começa, acaba. A vida não tem princípio e não tem fim. É a infinitude e a eternidade. E a pura consciência é infinitude e eternidade. Então, quem é você? Essa foi a iluminação dele. Quem é você?
Se você se identifica com a consciência com a consciência egóica, com a consciência eu, você se identifica com o corpo-mente. Esse corpo e essa mente, é claro que vão fenecer. Por quê? Porque eles nasceram um dia. Esse corpo-mente nasceu. Ele tem um destino certo, ele vai morrer. Né? Esse é o destino dele. Agora, quem sou eu? Se eu me identifico com o corpo-mente, eu estou condenado à morte, sim, porque eu nasci e vou morrer. Agora, se eu sei que eu sou pura consciência, a consciência sem fronteiras, a consciência que é atemporal e que é espacial, para mim, a morte já morreu. A morte já morreu. Eu sou, você é, todos somos pura eternidade. Então, isso é lindo demais. Não é que você é habitado pela eternidade, pela divindade, você é pura eternidade. Você é essa pura consciência, essa consciência vazia, que é puro repouso, porque a consciência vazia é a consciência que não tem o menor movimento lá. Não tem nenhum movimento, não tem nenhum objeto passando, nenhum sentimento, nenhum pensamento. E olha que coisa importante. Então, como eu dizia, se eu sou o pensamento e o sentimento, eu passaria junto. Então, eu não sou o pensamento, o sentimento, a sensação, a percepção, os objetos conceituais que habitam e povoam essa consciência vazia. O que eu sou? Eu sou o espaço onde esses objetos transitam. O espaço que acolhe a mesa, a cadeira, os objetos nessa casa. O céu que acolhe os aviões, as nuvens, as tempestades, os astros. Então, quem sou eu? Quem é você? Esses mestres nos ensinam. Quem sou eu? Quem é você? Eu sou o pensamento, o sentimento, o objeto que passa, ou eu sou o espaço onde eles transitam? A meditação é você se reidentificar corretamente, você aprender quem verdadeiramente você é. Você não é o sentimento, o pensamento, você é o espaço onde eles transitam. E olha só que coisa importante para nós, da psicologia de todas as áreas. O ego, a consciência de, esse eu, né, que nós conhecemos aos 2 anos, então, ele é o sentimento, ele é o pensamento, então ele é da ordem da mutabilidade, da impermanência. Você não consegue estabilizar o pensamento, você não consegue estabilizar o sentimento, você luta para estabilizar seu humor, e quando você não consegue, você vai no psiquiatra e toma medicação para estabilizar seu humor. É inestabilizável. Mesmo que esteja muito bem, com uma terapia ótima, fazendo focalizações maravilhosas, que tem um poder fantástico para a sua saúde psicológica, com mindfulness, mesmo assim você não sabe o que vai acontecer na esquina. Você não tem controle sobre o que vem até você, os pensamentos que vêm, os sentimentos, você não tem controle. Você acorda de manhã muito feliz e à tarde baixa uma melancolia, uma tristeza. Você dorme triste e acorda de manhã cedo feliz. Você é a mutabilidade, a alternância. Então, você é a imprevisibilidade. Isso é sofrimento, porque você não sabe como você vai estar daqui a pouco. Você não pode assinar embaixo disso. Né? Você fica à mercê de milhões de destinos. Você sai à rua, quem você vai encontrar? Você não é meio, vem uma notícia. Walter, está cortando o seu sinal. Walter. Oi, Guilherme. Eu estou escutando. Oi, Guilherme, eu escutei. Seu sinal caiu, então não estava sendo possível transmitir aquilo que você estava falando. Espera aí que ele está voltando. Melhorou. Agora reativou melhorou. Onde é que estava? Você sabe dizer onde é que eu estava, Guilherme? Foi... Difícil, né? Deixa-me retomar aqui, então. Foi a última... Foram coisas de poucos segundos. Guilherme está falando que está cortando seu sinal. De poucos segundos, né? Então, eu vou retomar aqui o que eu dizia, que eu acho que a conexão voltou, né? Eu dizia... eu falei do diálogo de Buda com seus discípulos, né? Sobre tudo que nasce morre, da questão da eternidade. E então,
eu falava da nossa identidade pessoal. Quem sou eu? Se eu me identifico com os objetos que transitam no espaço-consciência, eu sou essa mutabilidade, essa alternância, essa impermanência, e isso traz uma insegurança e um sofrimento muito grande. Por quê? O sentimento, você não tem controle sobre o sentimento que vem a você, você não tem controle sobre o pensamento que vem a você. Desculpe se eu estiver repetindo, mas eu estou retomando o que eu disse, algumas pessoas não ouviram. Então você fica à mercê, enquanto consciência egóica, enquanto consciência enquanto consciência eu, enquanto ser separado, você fica à mercê de fenômenos sobre os quais você não tem o menor controle. Você sai à rua, vê uma cena lamentável que te transtorna completamente. Você abre um e-mail, te vê uma mensagem que te deixa muito alegre, vem um outro no WhatsApp que te leva para baixo. Você se deita tranquilo, um bem-estar, acorda com mal-estar. De manhã cedo você está alegre, de tarde você está triste. De onde vem essa alternância, essa instabilidade? É da própria essência do ego. O ego é inestabilizável, isso que eu disse. Então, você tenta estabilizá-lo de várias formas, fazendo sua terapia, fazendo sua yoga. Quando você não consegue, você vai no psiquiatra, vai tomar um medicamento, tentando estabilizar. O ego, ele é carência. Tem uma definição, e é da psicanálise, que é muito boa, do ser humano. O que é o ser humano é? O ser humano é um ser de falta. Ser, com S minúsculo, tracinho de, tracinho falta. O ego é pura carência, ele é voraz, ele é insaciável. Por isso que os milionários nunca se dão por satisfeitos. Eles querem mais, mais, mais e mais. Quer mais, mais prazer, ter. É insaciável. Né? Nós não somos um ter humano, nós somos um ser humano. Nós somos da ordem do ser. E aí vem uma outra distinção muito importante para nós, que é ser e existir. A existência, a existencialidade, é da ordem do ego, esse ser separado que saiu do todo aos 2 anos de idade, né? aquele galho que se cortou, aquela gotinha que se pretende ser o sol, né? E aí nós deixamos de ser o todo. A questão é da identificação. Com quem que eu me identifico? Eu me identifico com esse eu, esse ego, com o pensamento, o sentimento. O ego, o que é? O ego é pensamento, sentimento, sensação e percepção. Quando eu estou sentindo algo, eu sou ego, porque é preciso que haja um eu para que haja um sentir, a função sentir. Quando eu estou pensando, eu sou ego, porque existe preciso um eu que, para pensar. E esse eu, então, ele é da ordem da temporalidade. Né? O ego, o corpo-mente, nasceu um dia e vai morrer um dia. O espaço-consciência, o corpo não tem consciência da consciência. A consciência que tem consciência do corpo. Então, o corpo e a mente nasceram um dia e vão fenecer. É o destino deles. Mas quem é você? Oi, Guilherme. Acho que se você também puder, à medida que você está falando aí da questão do ego, né, e trazendo também um pouco da sua leitura em relação à focalização, a relação entre focalização e a meditação. Legal. Ótimo. Né? Legal, perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Você me ajuda muito me lembrando disso. Como é que é a focalização? Eu disse no princípio que a focalização é muito importante. O mindfulness também. E aqueles dois reunidos com a meditação são 3 bases, né, para a existência maravilhosas. Eu só concluí um pensamento aqui, Guilherme. Eu falei existência novamente. O ego é da ordem da existência, da existencialidade, porque ele é esse ser separado do todo. O ser, com S maiúsculo, é da ordem do absoluto, do supremo. Então, a consciência vazia, ela é o ser com S maiúsculo. Ela é ser com S maiúsculo. O ser com S minúsculo é a consciência egóica, que é a manifestação da consciência vazia.
Então, o ser com S minúsculo, que nós somos enquanto ego, enquanto corpo-mente, nós somos existência, a ordem da existencialidade. Então, a psicologia, a focalização vai ter uma importância aí, nessa dimensão do nosso existir. Ela não alcança o ser, o S maiúsculo. Isso é uma outra dimensão. No processo do meditar, eu disse que meditação, a palavra meditação é reservada originalmente para esse ser consciência vazia. Na realidade, a outra palavra que cabe ali é iluminação. Você é meditação, você é iluminação. Quando você é a consciência vazia. Por quê? Consciência é luz. A consciência é luz, ela que ilumina tudo. Se não fosse a consciência, você não veria, você não existiria. Então, ela é pura luz. Mas é uma luz que se reduz, se torna opaca com a presença desses objetos. Então, é um espaço consciência cheio de objetos. Vira uma muvuca ali. Um movimento, um trânsito infernal. Pensamento, consciência, sensação, percepção. E quem é você? Você é essa muvuca ou você é o espaço onde tudo isso acontece? Então, o espaço consciência é o ser habitado, povoado pelos sentimentos, pensamentos, que são essa consciência separada. Né? No processo de buscar a transcendência, quem está meditando está em busca, né, dessa transcendência, desse encontro. Há dois momentos definitivos nesse percurso. O primeiro é quando você encontra essa consciência vazia, pura vacuidade. A vacuidade é uma palavra muito preciosa para o budismo, para o zen budismo. A vacuidade não é o nada, ela é o espaço. Né? Então, desprovido de objetos. Então, um momento importantíssimo na sua trajetória, na sua caminhada, na sua busca, é quando você encontra essa consciência vazia, que é puro repouso, pura paz, não há nada ali. O que não há ali? Não há um eu. O eu, por isso que a filosofia oriental diz que o eu é ilusão, que ele não existe. Por quê? Ele não existe enquanto um ser que tivesse existência independente, substância própria. É uma expressão muito rica do budismo. O ego não tem substância própria, ele não tem existência independente. Ele depende, ele é o galho que depende da seiva, da fonte, da raiz. É a gotinha de orvalho que depende do sol, senão ela não brilha. Né? Então, esse ser com a consciência separado, a consciência agora que depende da pura consciência. O eu, então, não tem existência própria, ele não tem existência independente. Ele depende da pura consciência, como o galho depende da árvore, da seiva, e a gotinha de orvalho depende do sol, o brilho dela. Então, dois pontos cruciais na nossa trajetória em direção à transcendência. Transcender é o quê? É você transcender o ego, é você sair do ego. Olha só a palavra desapego. Desapego não é assim, eu sou um cara tão desapegado, tão bonzinho, toma essa caneta para você, porque eu te amo, eu te adoro, eu sou muito desapegado. Não é isso. Desapego é sair do ego, é muito mais. Desapego. Põe uma barrinha, ego, desapego. Então, nesse processo do desapego, da transcendência, de sair do ego, essa pergunta que o Guilherme está trazendo, muito importante, o que acontece? Tem dois momentos. O primeiro momento é quando eu encontro a pura consciência, essa consciência vazia. Nesse momento eu me realizo, eu sou a pura consciência, não tem jeito, não é uma relação dual. Você não encontra e mira a consciência, de repente você se torna aquilo que você nunca deixou de ser. Zen é a arte de tornar-se alguém que você nunca deixou de ser. Olha que coisa linda. Zen é a arte de tornar-se alguém que você nunca deixou de ser. Como é que você desconhecia? E agora você está sendo apresentado a você. Você está sendo apresentado a você. É um espelho. Né? E olha só, o espelho reflete os objetos não maculam o espelho. Né? O espelho é indene, ele não se altera, é como a consciência. Mas esses dois momentos, você se reconhece enquanto consciência vazia, você se torna essa consciência vazia, desfruta desse bem-estar fantástico. Mas,
de repente você eu escorrego, novamente o ego, eu escorrego para o ego. Eu saio da consciência vazia e me torno novamente a consciência egóica, a consciência dia, a consciência do ser separado. Porque é difícil, se é difícil você se reconhecer, então a pura consciência, a consciência vazia, não é algo externo que você vai conquistar, não. Você já é ela. Né? Só que você ainda não se tornou quem verdadeiramente você é. Agora você pode se tornar, você sabe, passa a saber quem verdadeiramente você é. Você vai meditar e você vai se tornar quem verdadeiramente você é. Esse foi o caminho de Buda. Jesus, 40 dias no deserto, ele sempre saía para meditar. Ele deixava os discípulos dele, ia para a floresta e para a pedra, ficava meditando lá. O que ele fez dos 12 aos 30 anos? Quem sabe dizer onde estava Jesus dos 12 aos 30 anos? O que ele estava fazendo? Onde ele estava? Ele estava com mestres, aprendendo a meditar, entre outras coisas. Quando ele sai aos 40 dias, né? A quaresma, ele vai aos 40 dias para o deserto para meditar. Meditar o quê? Lidar com as tentações. O que são as tentações? E aí, então, agora eu vou entrar no que o Guilherme está colocando. Quando eu sou a consciência vazia, vazia do eu, vazia do ego, o ego vai ficar furioso, furibundo, porque ele almeja a perenidade e ele está para morrer. Porque o ego morre, ele nasceu, ele é um eu, né? O que nasce morre. A consciência que não nasceu, então ela não morre. Ele corre um grande risco. Então ele vai fazer de tudo para puxar o seu tapete, para te tentar, vai te fazer pensar, sentir Jesus lá nos 40 dias, né? Assediado pelo poder, pelo prazer. Então, essa colocação do Guilherme, a meditação, a focalização, eu entendi, eu sou consciência vazia, desfruto desse ser consciência vazia, mas o ego está pegando. E de repente ele pega e me arrebata. Eu escorrego e caio no ego. Eu crio o ego. O ego não existe, ele é criado nesse momento, quando eu saio da consciência vazia e crio uma consciência objetalizada, sujeito-objeto. Aí eu crio o ego nesse momento. Nesse momento, então, em outras palavras, eu me torno sentimento, pensamento, eu sou a consciência cheia. Aí, Guilherme, então, nesse momento, eu preciso me esvaziar das minhas angústias, das minhas tristezas, dos meus medos, das minhas iras, das minhas ansiedades. Então, eu preciso da focalização nesse momento. Quando eu saio dessa consciência vazia e torno a consciência a consciência cheia, cheia de sentimentos pesados, leves, da mesma forma, então, que eu me identifico com a tristeza, eu me identifico com a alegria. Eu preciso esvaziar novamente. Então, a focalização, primeiro, só uma coisinha. Quando eu sou a consciência vazia, a consciência egóica, a consciência disso, está disponível para mim. Ela é uma ferramenta maravilhosa, o ego é uma ferramenta maravilhosa. Mas o Bhagavad Gita, que é um livro da espiritualidade oriental, tem uma expressão linda. Ela diz o seguinte: o ego é o pior patrão e é o melhor servo. Então, quando eu não sou mais dominado pelo ego, ele não me rege mais, eu vou utilizá-lo como uma ferramenta preciosíssima, como aqui agora na nossa comunicação. Então, eu estou usando a palavra, estou usando o corpo, estou usando a mente, do raciocínio, do pensamento. Mas eu não me reduzo a essas dimensões. Eu sou outro. Eu sou consciência. Eu observo tudo isso que está acontecendo. E me utilizo dessas ferramentas quando eu quero, porque elas são importantes. Mas elas não me dominam mais. O ego não me subjuga mais. Né? O ego hoje é servo, não é patrão. Então, essa é a grande diferença. Mas quando ele se torna patrão, Guilherme, e ele me domina, eu caio no sofrimento. Eu caio na insegurança, na instabilidade, na alternância, na angústia, no medo, né? Na carência. Né? E aí eu vou procurar, e muitas pessoas procuram suprir a carência, porque com drogas, com mil tipos de drogas, né? Nas adições. Então, quando eu caio no ego, eu escorrego, eu preciso da focalização para trabalhar a angústia, a ansiedade, a tristeza, o medo, a insegurança, que são dimensões egóicas. Por consciência não tem nada disso. São ego, são eu.
Então, eu preciso de uma ferramenta poderosa. Eu vou para a minha terapia, eu vou para onde eu puder ir, eu vou na yoga, eu vou no pai de santo, eu vou no mestre, eu vou no pastor, eu vou no padre, pedir ajuda, pedir socorro. Mas um socorro maravilhoso é a focalização. Então, ela me sustenta. Então, eu vou entrar na minha experienciação, eu vou entrar nesse ego, vou entrar nele, para compreender essa existencialidade angustiante, angustiada, ansiosa, triste, deprimida. Então, veja bem, para que eu alcance esse espaço vazio, a pura consciência, a consciência vazia, eu preciso estar muito bem, fisicamente e psicologicamente, senão eu não consigo. Se eu tiver com uma dor me mordendo por dentro, seja que dor for, eu não consigo me entregar ao vazio, à meditação. Não consigo. Eu preciso cuidar dessa dor, ela me morde. Se eu estou com uma angústia feroz, uma depressão, uma ansiedade enorme, eu não consigo me esvaziar. Eu não consigo fazer esse esvaziamento. Não consigo. Então, aí, eu vou trabalhar com a focalização. Dentro da focalização, mindfulness vai me ajudar. Para me libertar, superar, então, Guilherme, essa dor, esse sofrimento. Superado isso, como superado a dor física, pronto. Agora eu posso voltar, quer dizer, essa é a minha prática, eu volto para a meditação. Então, a focalização tem uma importância enorme, uma distinção muito grande em relação à meditação. Se você aprende a focalizar, você vai meditar com facilidade, mas ela tem essa importância substancial. Sim. Walter, como psicólogo, que eu não posso, né, que eu estou aqui, como nós somos, né, a gente não pode deixar de fazer uma leitura também dessa dimensão, uma vez que a gente está falando de instâncias aí, de questões que atravessam essa temática, né? Eu queria te pedir se você podia explicar um pouco melhor para a gente, né? A sua forma de ver aí essa questão do próprio ego como um instrumento, né? Você traz aí essa questão, né? O ego como um instrumento, porque a criança vem, ela nasce, ela passa pelos primeiros processos, a gente sabe muito bem se ela não é cuidada no início, desde da gestação e também, melhor dizendo, né? Os seus primeiros anos de vida, como que eles acabam sendo importantes até mesmo para ela poder desapegar, né? Se ela não vive a experiência de ser amada naqueles primeiros anos, ela muitas vezes não vai conseguir desapegar, né? Então eu queria que você pudesse, como que você entende isso? Porque esse amor dos primeiros anos a gente vê aí, né, como que eles acabam sendo importantes, são fundantes, não são determinantes, como a gente sabe, né? Mas eles são muito importantes, essas primeiras relações. E eu queria poder te ouvir falar um pouquinho disso, né? Eu acho que, eu imagino que outras pessoas que também, os outros ouvintes, estão aí também talvez interessados nessa temática. E, se fosse possível, você explicar um pouquinho para a gente. Lembrando que nós estamos com um tempo já um pouco curto, a gente já tem aí 1h40 de live, mais ou menos, né? A nossa aqui, ela está em torno de, deixa eu só confirmar, nós chegamos a 1 hora dessa live de agora, né? Com o Zoom, que deu certo. Tá bem. Então, eu vou te pedir um favor, eu vou responder. Eu queria muito que a gente pudesse fazer a experiência da meditação, talvez uns 10 minutinhos. Queria muito convidar vocês que estão nos acompanhando, que a gente pudesse fazer essa imersão, experienciar essa meditação que emerge dessas concepções que eu estou trazendo aqui, se for possível. Então, o que você falou é fundamental, Guilherme. Veja bem, então, a criança, por volta de 18 meses, 20 meses, né, 2 anos, ela vai... É o processo chamado de diferenciação e individuação. É o nascimento psicológico da criança.
né? Vai surgir a sensação de ser, eu sou. Eu me difiro agora do mundo. Nesse momento que o mundo surge, você mesmo conhece aquela frase maravilhosa do Martin Buber. É quando eu digo... Me torno eu que eu digo tu. Quando me torno eu que eu digo tu. Essa frase é divina, né? Quando eu me torno eu que eu digo tu. Então, essa é a diferenciação, nascimento psicológico. Agora eu sou eu, agora você é um tu, você é um outro. Esse processo é muito delicado. Ele é muito delicado. Então, ele precisa de ser coroado de êxito. Ou seja, esse ego que está surgindo, ele precisa surgir e se planificar enquanto ego. Isso é plenamente ego. Isso é saúde psicológica, né? Se há alguns acidentes aí nesse percurso, nesse processo de diferenciação, de saída do todo e tornar-se um eu separado, sair da consciência impessoal e tornar uma consciência pessoal, personalizada, individualizada, Walter, batizado, se algum acidente acontece aí, é trágico. Por quê? É como se eu não realizo com êxito esse processo, não me torno um eu separado, bem definido. Olha só, eu não sou mais o todo, eu fui expulso do paraíso, não sou mais todo, e não sou um eu separado. Eu caio num limbo, no meio do caminho, que é puro sofrimento. E a psicologia tem um nome triste para isso. É a psicose. Né? Se esse processo de separação e individuação, em que eu me torno eu separado da minha mãe, então, a primeira expulsão do paraíso é a expulsão do útero, é o nascimento biológico. A criança sai de um verdadeiro nirvana, no ventre da mãe. Ali é pura paz. Ela não faz esforço sequer para respirar. Ela tem tudo, é o nirvana. Ela é expulsa desse paraíso. Isso é custoso para a criança, perder isso. E para a mãe também, que a mãe está perdendo aquela preciosidade que ela traz no ventre, aquela maravilha. Então, é um processo de separação difícil para ambas. Isso acontece com êxito, então, mas a criança tema em não escapar do paraíso. Então, ela é lançada numa união simbiótica com a mãe. Ela e a mãe são o mesmo ser psicológico, não há dois. Ela e a mãe são o mesmo ser psicológico. Ela não se diferencia. Vai ser um processo que vai durar uns 2 anos até haver um nascimento psicológico. Vai surgir esse eu separado, distinto da mãe. Então, é um processo delicado. A mãe precisa de ser abnegada, ela precisa ter muito amor, como você falou, Guilherme, e ela precisa muito ser desprendida. Porque se aquela criança nasceu para realizar a mãe, por exemplo, a mãe não vai conseguir que a criança seja o que ela seria. Ela se torna um objeto, a preencher um vazio da mãe ou do pai. Se aquela criança é abandonada, né, ela perde a relação com a mãe, não vai haver maternagem, esse processo de cuidado materno, o que vai ser dela? Não vai se processar como deveria ser esse desligamento, essa individuação, essa separação. Ela vai ficar perdida no meio do caminho. Né? E há muitas pesquisas mostrando isso, com crianças abandonadas, hospitalizadas desde pequeno. Né? O primeiro ano de vida, o René Spitz trabalha isso, a hospitalização, hospitalismo. Né? Então, infelizmente, acontece uma tragédia verdadeira. Hein? Se a criança não planifica esse ego, precisamos planificar esse ego, e esse é um trabalho que não se esgota também nesse momento. Por isso, recorremos à nossa terapia, sempre à focalização, para superarmos os entraves, as barreiras, as dificuldades, e planificarmos, porque é só um ego. Olha aqui, só uma pessoa muito segura é que pode falar da sua insegurança. Só uma pessoa muito segura que pode falar da sua insegurança. Então, é só um ego muito bem acabado que pode abrir mão de si mesmo. Guilherme, se eu não tiver planificado esse ego, não tem jeito. Então a gente pode entender. A psicoterapia tem um espaço fantástico, a focalização tem uma importância enorme, porque vai planificar esse ego, vai te permitir ser essa egoidade plena. E aí você vai poder abrir mão dela, porque você a planificou, você se realizou enquanto ego. Não está faltando, não tem buraco, não está faltando espaço, sabe? Não está sobrando coisas. Então, aí você vai poder abrir mão dele. Então, a partir precisa ser um ego muito bom para poder abrir mão dele. Uhum. Então, a partir desse entendimento, Walter, a gente pode entender aí, né, que os grandes sábios da humanidade, não é que eles não tinham ego, eles tinham
eles tinham um ego talvez muito pequeno e muito firme. Seria isso? Como que você entende, Seria né? assim, então, eles planificaram esse ego ao ponto de não precisar mais dele. Eles realizaram o ego. Então, ele pode abrir a mão desse ego. E ele sabia que ele não se reduzia à instância egóica, porque ele era outro. Ele sabia que o ego era uma ferramenta preciosíssima. Era um servo do qual ele poderia se utilizar, mas ele não se reduz ao ego, ele é outra dimensão. Ele é aquele que observa o ego e sabe se o ego está bem, se não está, se precisa de uma ajuda, se precisa de focalização, se não precisa. Então, ele é o espaço onde esse ego transita, onde esse ego penetra. Ele é o céu onde as nuvens passam. Então, é muito importante o que você está dizendo. Esses sábios, eles não precisam, eles podem abrir mão do ego, porque eles já se realizaram enquanto a dimensão egóica e podem partir para um outro espaço. Esse espaço de observar o ego e tratar muito bem dele, como tratar muito bem do corpo. Né? Então, precisamos estar muito bem fisicamente e psicologicamente para ascendermos a essa outra dimensão. Agora, vamos fazer uma experiência, ainda que rápida, da meditação? Podemos, Guilherme? Uns 10 minutinhos. Claro, claro, Claro. Então, claro. convido vocês todos, vocês todas, a nos postarmos para essa experiência prática da meditação. Você vai procurar uma posição confortável para o seu corpo, mas que te permita ficar com a coluna ereta. É um elemento importante no processo da meditação. Então, alguns poucos minutinhos. Essa é a meditação guiada. Eu vou orientando a meditação. Então, vamos para esse momento. Vamos fechar nossos olhos. Eu vou colocar uma fonte de áudio mais próxima aqui para mim, Walter, só um instante. Tá bem. Eu vou me aproximar mais, para que minha voz possa sair. Então, de olhos fechados. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos consciência. Uma consciência vazia. Sem pensamentos, sem sentimentos. Somos só consciência. Pura consciência. Vou pedir que você se entregue a ser. Que você se entregue ao ser. Que você possa se relaxar e se deixar ser. Só ser. Não ser isso ou aquilo, qualidades, ocupações. Não. Entregue-se a só ser. Se deixe somente ser. Sem exigências, sem condicionantes, se autorize a só ser.
Hum. Escute o silêncio. Leve sua atenção para o silêncio. Seja o silêncio. Se entregue a ser silêncio. Se renda ao ser silêncio. Se permita só ser silêncio. Nada mais. Só ser. Só silêncio. Desfrute do entregar-se a só ser, a só escutar o silêncio. Agora, se surgir nesse espaço silêncio que você é nesse momento, observe que você não apenas era ser silêncio, você era consciência ser silêncio. O tempo todo havia a presença consciência. Você sabia que você estava se entregando a só ser. Você sabia que estava escutando o silêncio. Quem escutava o silêncio? Quem sabia do ser? A consciência. Essa consciência que tudo observa. Observa o silêncio. Que observa o ser silêncio. Você estava consciente o tempo todo. A consciência estava aí o tempo todo. Essa consciência vazia, só ser silêncio, pode, no entanto, receber a presença de objetos. Pode ter surgido para você um pensamento, um sentimento, um incômodo físico, uma lembrança, uma preocupação, um cansaço. São os objetos conceituais no espaço consciência vazio. Qualquer pensamento que surgir, qualquer sentimento, preocupação, deixe-o aí. Deixe ele existir. Acolha-o, receba-o. Você, espaço, consciência, observa se há presença de algum pensamento ou sentimento. Havendo, deixe-o aí. Observe. Há algo aí?
Importantíssimo. Percebendo a presença de um sentimento, um incômodo, uma lembrança, um projeto, uma ideia, um pensamento, você vai deixá-lo aí, mas você vai criar uma distância entre você e ele. Estabeleça uma distância que te permita ver esse objeto. Essa tristeza, essa angústia, essa preocupação, esse medo, esse cansaço, esse incômodo físico. Apenas o observe, a uma certa distância. Deixe-o aí. É muito importante você se dar essa permissão para que ele fique aí, mas criando essa distância. Não o empurre, não, você não vai enxotá-lo, não vai procurar extraí-lo, vai deixá-lo aí. Porém, você também não vai abraçá-lo, você não vai pular para dentro dele. Você vai observá-lo a uma certa distância. Você é o espaço onde essa presença se deu. Um espaço que foi invadido, povoado por esse sentimento, pensamento. Deixe-os aí. Não os empurre, não os expulse e também não entre em relação com eles. Apenas observe. Quem é você? Você não é essa presença no espaço consciência. Você é a consciência que observa essas presenças. Continue apenas a observar, deixando que eles aí estejam. Se eles passarem, mudarem, deixe que isso aconteça. Permaneça como observador apenas, testemunha apenas dessas presenças. Que se vão ou que ficam aí, não importa. Quem é você? Observador. No entanto, se o espaço estiver vazio, observe esse vazio. Desfrute desse vazio. Você será, então, só consciência vazia de qualquer objeto conceitual. Você será pura consciência vazia. Seja essa consciência vazia. Se houver um objeto, não tem importância. Você é essa consciência que observa. É a consciência cheia, não vazia. Mas você é observador, em ambos os casos, cheia ou vazia. E aqui, meus queridos, minhas queridas, eu vou trazer a focalização. Nesse ponto, se você quiser focalizar, dominar a focalização, que é um bem preciosíssimo, você vai se aproximar desse objeto aí presente, um sentimento, que você ainda não sabe o que é bem, pode ser um incômodo, algo difuso, e você vai acolher esse objeto e dialogar com ele, escutá-lo, compreendê-lo. O que é isso? O que é isso? É uma angústia? É uma tristeza? É um cansaço? O que é isso? Nós escutaríamos, daríamos voz a essa experienciação, a esse sentimento. Seria a focalização. Nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos nos manter como observadores. Não vamos abraçar, não vamos interagir. Não vamos nos identificar com esse objeto. Identifique-se corretamente. Quem é você? Você não é essa presença, você é o espaço onde essa presença se faz. Você é o céu, você não é a nuvem. A nuvem passa.
Se você se mantiver enquanto céu, a nuvem passa, o sentimento passa, o pensamento passa. Não brigue com ele. Interagir com ele, brigar com ele, é entrar no jogo. Mantenha-se na posição observador. E apenas observe, então. Esse é o momento da bifurcação, focalização ou meditação. Estamos tomando a trilha da meditação. Continue observando, sem interagir, sem se identificar com o objeto. Identifique-se com o espaço onde esse pensamento ou sentimento surgiram. Continue como espaço observador. Meditar é isso. Você não sai da sua identificação correta como espaço, como céu. A nuvem vai passar, um vento vai surgir, o sentimento vai passar, o pensamento se vai, ele vem e vai. Você não é o pensamento, não é o sentimento. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Consciência, cheia ou vazia. Sejamos um pouquinho mais essa consciência. Pura consciência, se vazio, consciência observadora, se objetos estiverem presentes aí. Quem é você? Consciência. Vou deixar mais um minutinho para você estar onde você estiver. Permaneça mais um pouquinho assim. E dentro de um minutinho eu vou te pedir para voltar. Nós estamos na dimensão do silêncio. Na meditação, escutamos o silêncio, somos o silêncio. Quando a palavra surge, fazemos o que fizemos, observamos e a nuvem vai passar. Se focalizarmos, entramos em contato com essa nuvem, procurando saber o que ela é. Você, dominando os dois recursos, pode escolher qual você quer realizar. O Mindfulness está presente porque você é essa atenção plena à experienciação ao objeto que surgiu, como observador ou como focalizador, entrando em interação com esse objeto. Os três recursos aí estão. Então, vamos voltar agora para a dimensão da palavra, sabendo, no entanto, que jamais deixamos de ser o silêncio. Como dissemos antes, o silêncio é um só. Nós somos um único e mesmo silêncio. Uma única e mesma consciência vazia, silenciosa, em repouso. Não deixamos de ser essa consciência vazia, mesmo quando ela está povoada por objetos. Seremos testemunhas, observadores, sempre dessas presenças. Elas não nos dominam, elas são servos, não são nossos patrões. Podemos começar a voltar, então, mexendo, movimentando nosso corpo, nossas pernas, nossos pés, nosso tronco, nossos braços, ombros,
nosso pescoço, nossa cabeça, sem pressa, aos pouquinhos, também abrindo os olhos e sabendo, quando meditamos, não meditamos somente por nós, meditamos por todos, por todo o mundo, um mundo de paz, de luz, de amor. Meditamos por aqueles que sofrem e por aqueles que fazem os outros sofrerem. Podemos, então, abrir os olhos. Faltam palavras. Você é silêncio, meu querido. Você usa da palavra como uma ferramenta quando você quer. Mas o seu silêncio observa a sua palavra, assiste a sua palavra, testemunha a sua palavra. Então, desde que faltem as palavras, pode ser só silêncio quando você quiser ser só silêncio. E, Walter, que experiência Estouramos o horário, né? rica, que experiência rica, que experiência sensacional. Acho que a gente precisa de poder parar um pouco mesmo, né? Assim, como que a correria do dia a dia, nós estamos em constante movimento, né? E acaba que quando a gente para retomar o silêncio, a gente consegue E aí uma resgatar recomendação, Guilherme, o eixo, né? 1 minuto que você faça de silêncio por dia, você se retira para um cantinho, vai ter uma ressonância grande nos outros milhares de minutos que você não estará fazendo, estará presente nesses outros minutos. Então é importante tirar 1 minutinho e fazer esse silêncio todo dia, ao deitar, qualquer momento do dia. Olha, que dica boa. Eu vou fazer isso sim, viu, Walter? Dica muito boa. Olha só, de repente o chat começou a funcionar, né? E que coisa boa! As coisas vão estar. Pois é, não apenas as coisas internas, mas externas também. Eu estou vendo aqui, ó, a Silvia está agradecendo pela experiência prática, pela diferenciação entre os processos. Tim Saldanha agradecendo, a Júlia, nossa aluna lá do curso de pós em psicoterapia, está aqui conosco. Júlia Monte. Essa semana ela mandou para a gente um vídeo tão maravilhoso. Tá, a Júlia, não é a Júlia Monte, é a Júlia que mandou aquela. Não, a Júlia Rolim. Júlia Rolim. Isso. Olá, Júlia. Beijão para você, Rolim. Parabéns. Ei, Júlia. Parabéns pelo vídeo, ficou lindo. E é importante, né, para chamar a atenção para as questões que a gente está vivendo nesse momento, né? A Ana também, Ana Mendonça, que acredito que seja lá da pós, né, que foi nossa colega lá. Sara, né, agradecendo. Mana, Tiago, a Juliana, lá de Campinas. Oi, Juliana. Isso. Beijo. A Cristina, nossa aluna também da pós, Rosana, a Rita de Cássia, né, falando aqui, né, que tem uma enorme admiração por você, Walter, que é muito querido, que ela está com muita gratidão.
Obrigado, Rita. Rosana mandando um abraço, Alexandra agradecendo, João Pedro também Pedro, falando que é muito querido, legal. Não sei se você sabe que João Pedro, né? João Pedro, querido, é É, meu neto. isso, seu neto É, querido. um beijo, Joãozinho, querido. E Obrigado. Rita de Cássia também, é, me agradecendo pela iniciativa, o Ronaldo, Ronaldo. agradecendo, Patrícia, que ela se sentiu muito bem, Rosana Fernandes, de Nova Serrana, agradecendo também, Rosana, ei, Rosana. Beijo, querido. Eduardo Cormanic também, Oh, mandando um oi, Eduardo, que conseguiu chegar ei, por agora, lá né? Ele de vai assistir o vídeo depois lá, Lavras, exatamente, lá de Lavras, Alfenas, Alfenas, ei, Eduardo. Alfenas, Prazer, né? querido. Um abraço para você. Isso. Beleza, que bom. Então, Muitos Walter, amigos. muitos amigos, muito bom estarmos aqui podendo resgatar aquilo que é tão precioso e tão importante na nossa vida, né? O silêncio e a presença, né? E muito obrigado pelo carinho de sempre, né? Por estar nos brindando com essas palavras que nos embalam e vão nos levando aí rumo ao nosso coração, Ô, né? Guilherme, E você tem esse dom, essa capacidade, esse, essa condição aí de fazer isso de uma maneira tão sublime, né? Muito obrigado, Walter. obrigado a você.